economia brasileira parece que pisou no freio com tudo. De repente, a sensação é de uma parada brusca. E a pergunta que não quer calar é: por quê? O que está acontecendo? É o que a gente vai investigar hoje. Olha só esse número aqui na tela: 0,1%. Sozinho, ele não parece grande coisa, né? Mas para a economia de um país inteiro, nossa, ele conta uma baita história. E a história aqui é de uma quase paralisia. Pois é, esse número aí é o crescimento oficial do nosso PIB, o Produto Interno Bruto. E a verdade é que o resultado divulgado pelo IBGE pegou todo mundo de surpresa, sabe? Depois de meses de previsões um pouco mais otimistas, o que a gente viu foi uma desaceleração muito, mas muito forte. E aqui a gente vê o tamanho da freada. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 1,8%. Mas olhando só para os últimos 3 meses, aí o número desaba para esse 0,1%. É como um carro que vinha numa velocidade boa e de repente quase parou no meio da estrada. Então a grande pergunta é: o que fez o Brasil pisar no freio desse jeito? Bom, parece que todas as pistas apontam para um suspeito principal. E o nome desse suspeito? Taxa Selic. A gente pode pensar nela como se fosse o pedal de freio da nossa economia. Quando a inflação está subindo muito, o Banco Central vai lá e pisa no freio, sobe a Selic para dar uma esfriada nas coisas. E olha, o pé ficou bem pesado nesse freio, viu? A Selic chegou no maior nível em quase 20 anos. Com isso, o que acontece? O crédito fica mais caro e aí desestimula todo mundo, tanto as famílias a consumir quanto as empresas a investir. O objetivo era exatamente esse: desacelerar a economia. E parece que o remédio está fazendo efeito, né? Como diz o Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank, os dados mostram sinais claros de que a economia está mesmo desacelerando. Ou seja, a política do Banco Central está de fato funcionando. Mas é aqui que a história fica interessante. Fica meio esquisita. Porque pensem bem, se a economia parou, o esperado seria o desemprego subir, certo? Mas não foi bem isso que aconteceu. Olha que curioso. Enquanto uma notícia fala em economia freando, outra, com base nos mesmos dados oficiais, diz que o mercado de trabalho continua aquecido. Ué, como assim? Parece até uma contradição, né? Vamos tentar entender esse quebra-cabeça. 7,7%. Essa foi a taxa de desemprego no trimestre. É uma das menores dos últimos anos. É uma notícia ótima, claro, mas que cria um baita paradoxo. Como é que a gente continua criando emprego com a economia praticamente parada? Para resolver esse mistério, a gente precisa olhar a economia mais de perto, como se fosse um raio-x, sabe? Porque o número geral do PIB, esse 0,1%, na verdade esconde realidades bem diferentes lá dentro. E aqui o raio-x mostra tudo. De um lado, a gente tem o setor de serviços, que é quem mais emprega a gente no Brasil. Esse setor cresceu bem, 0,8%. Já do outro lado, a indústria. A indústria ficou praticamente no 0 a 0. É como se fossem duas economias dentro de uma só, cada uma andando numa velocidade diferente. E ainda tem a agropecuária. Ela foi o grande motor da economia no começo do ano, mas agora ela recuou. E essa queda no campo acabou puxando, e muito, o resultado geral do PIB para baixo. Então, o ponto crucial é este: o consumo das famílias e o setor de serviços estão, digamos, segurando as pontas da economia. Enquanto isso, a indústria está estagnada e os investimentos, aqueles em máquinas, em construção, que a gente chama de FBCF, estão em queda. O resultado final, aquele 0,1%, nada mais é do que a média de todos esses altos e baixos. Ok, com esse diagnóstico em mãos, a pergunta agora é: e daqui para frente? O que vai acontecer? Vamos ver o que os especialistas estão projetando. Bom, a visão geral é que esse esfriamento da economia deve continuar por um tempo, viu? Provavelmente a gente não vai ver uma aceleração muito forte no curto prazo. O quarto trimestre deve vir com desempenho modesto também. E para a economia voltar a pegar no tranco, os especialistas apontam um caminho que parece bem claro. O primeiro passo é o controle fiscal, ou seja, o governo precisa ter responsabilidade com os gastos. Isso dá confiança para o Banco Central continuar o que ele já começou, baixar os juros para reaquecer a economia. E aqui está o grande dilema do Brasil no momento. É quase uma corda bamba. De um lado, o governo precisa gastar, precisa investir. Do outro, precisa manter a responsabilidade fiscal. Encontrar esse equilíbrio é o que vai trazer confiança e permitir que o crescimento volte de forma sustentável. No fim das contas, a economia brasileira está numa encruzilhada. De um lado, a necessidade de segurar a inflação e arrumar as contas públicas.
Do outro, a urgência de crescer, de gerar emprego e oportunidade. A grande questão que fica no ar é: será que o Brasil vai conseguir acelerar de novo sem perder o controle do carro? O futuro da nossa economia depende e muito de como essa pergunta vai ser respondida.